A gente não tem como dizer que o teatro está em crise, né? Que o teatro perdeu público. Então eu acho que o que mudou muito foi essa relação dos grupos e das companhias em relação aos trabalhos e na conquista de público. Hoje nós vamos conversar com um dos maiores nomes do teatro brasileiro, com mais destaque para o Vale do Paraíba. Cláudio de Souza, ou melhor, Cláudio Mendel, que é o seu nome artístico, nasceu em São José do Rio Preto em 20 de setembro de 1952 e desde a adolescência acompanha e participa de perto da vida artística ao seu redor, principalmente dos palcos do estado de São Paulo. Ele nos recebeu no Educamais Jacareí, no Parque dos Sinos, espaço multicultural que coordena desde a inauguração 2 anos atrás. Na nossa conversa, Cláudio vai falar sobre a sua origem. A mãe nasceu em uma cidadezinha perto de São José do Rio Preto chamada Badibacite, que hoje, em 2015, tem 15 mil habitantes. O pai, um português que já vinha de um casamento com 4 filhos, teve outros 8 com a nova esposa. Cláudio Mendel vai relembrar este passado e falar de sua carreira e das dezenas de peças que já montou nesses anos todos. Mas o nosso bate-papo começa falando de uma parceria na vida e na arte, com a esposa Andréia Barros, atriz e jornalista. Bom, Cláudio, obrigado por nos receber aqui no Educamais. A gente ia gravar lá no teatro, mas está tendo um ensaio lá, não foi possível. Ensaio da ópera lá, Carmen. E eu queria começar essa entrevista um pouco, a gente vai falar um pouco do seu começo mais para frente, mas eu queria começar essa entrevista falando sobre a sua parceria com a Andréia Barros. Que é longa também. Então, o que ela representa para você? Como é que começou essa sua parceria? Então, na verdade, assim, eu conheci a Andréia durante a realização do curso livre de teatro pela Fundação Cultural de São José dos Campos, em 86. Como eu tinha que percorrer todas as turmas, eram 5 ou 6 turmas de teatro que aconteciam em vários pontos da cidade, eu tinha que acompanhar esses pontos todos. E numa das passagens pela Vila Industrial, que é onde ela fazia o curso, eu a conheci e a partir daí começou a nossa história. Que aí a gente começou a namorar, a gente se casou em 88 e, enfim, aí a gente fez esse percurso até agora. Então é uma vida bastante longa. A parceria, tanto na vida profissional também, ela faz suas peças. Exatamente, quer dizer, ela já fazia teatro antes, que ela fazia teatro estudantil, teatro amador, lá em 86, até mais ou menos final de 88, 89. E aí ela passou a se dedicar mais à questão profissional mesmo, que é o que ela queria fazer. Ela é jornalista de profissão e queria seguir a carreira também na área teatral. Aí começou a fazer cursos, profissionalizar, a fazer espetáculos e depois, em 90, a Fundação Cultural Cassiano Ricardo criou o grupo Teatro da Cidade. E ela passou a integrar o grupo desde 90 e a partir daí não parou mais, permanece na companhia até hoje. O grupo desligou-se da Fundação Cultural Cassiano Ricardo e tornou-se uma companhia profissional em 94, 95. E aí ela permaneceu e segue até hoje fazendo todos os trabalhos da companhia
além de outros trabalhos fora da companhia. Você já dirigiu a Andréia em peças de teatro? Já. Eu dirigi a Andréia na montagem do Maria Peregrina, que foi em 2000, de Almas Abaixo de Zero, e Um Dia Eu Vi a Lua, que eu sou o co-diretor junto com o Eduardo Moreira. E fora outros trabalhos que ela fez, curtas, né, textos curtos, cenas e uma série de outras coisas que eu consegui participar dirigindo ou contribuindo, pelo menos, na direção. E que tal dirigir a esposa? Então, mais trabalhoso? Como é que é? Tem sempre, é uma coisa muito interessante, porque tem sempre a dificuldade de você separar a vida pessoal daquilo que você pretende enquanto resultado de espetáculo, enquanto resultado do trabalho. Então, é um exercício muito legal, né? Porque a gente precisa, no momento dos ensaios, no momento da realização, deixar de lado a relação pessoal, não confundir uma coisa com a outra, né? Porque eu, como diretor, eu tenho um monte de exigências, né? E na vida pessoal eu tenho outras exigências. E às vezes isso se mistura e causa conflitos, inclusive profissionais. A gente já vivenciou muitos momentos de crise profissional em função dessa confusão de deixar a questão pessoal influir na questão profissional. Mas são momentos que a gente supera com tranquilidade, porque tanto para ela quanto para mim, quando se trata de teatro, o teatro está acima de qualquer coisa. Então a gente releva uma série de questões pessoais para que o resultado profissional seja o melhor possível. Mas é um convívio legal, um convívio gostoso, é uma um coisa exercício natural, né? Exatamente. Sai naturalmente também. Exatamente. É um exercício gostoso. A gente já está há 28 anos nesse convívio pessoal e profissional e tem sido sem problemas. E vocês têm uma filha, né? A Eletra. Eletra. O nome dela foi baseado na peça do... Não, então, todo mundo acredita que foi isso, que foi por causa do teatro, mas na verdade não foi. É que a mãe da Andréia se chamava Eletra. Então a gente deu o nome a Eletra para homenagear a mãe dela, para homenagear a avó. Isso foi também problemático quando ela começou a crescer, porque daí Eletra, ninguém chamava de Eletra. Porque do teatro é Electra, né? Electra, exatamente. Tem o filme, inclusive, né? Mas não foi em função do trabalho nosso na área de teatro, foi mesmo para homenagear a avó dela. E ela não quis seguir a carreira de vocês? Não, ela seguiu, ela tem umas coisas assim, de início ela gostava muito de música, então ela toca violino, toca teclado, atualmente ela brinca mais com violão, mas ela seguiu a carreira de bióloga. Hoje ela é bióloga, trabalha no Instituto Butantan, e não tem nada a ver com o teatro, ela só gosta de assistir, acompanhar ensaios e tal, e assistir os espetáculos. Vamos falar então agora sobre as suas origens, né? Você é nascido em Ribeirão Preto, né? Não, São José do Rio Preto. São José do Rio Preto, isso. Pertinho de Ribeirão, mas é lá em São José. E a sua mãe é de uma cidade que eu nunca tinha ouvido falar, que era uma cidade chamada Badibacite, é isso? Isso. Então, se eu falar o nome dessa cidade antes de ser Badibacite, aí que você não vai conhecer mesmo, porque a cidade se chamava Borboleta. E aí, o Badibacite era um médico muito respeitado na região inteira, mas ele era de São José do Rio Preto. E aí deram o nome a essa cidade de Badibacite para homenageá-lo, né? E minha mãe é dessa cidade, então
É uma cidade assim que eu estive em Ibirá agora recentemente e fiquei com muita vontade de voltar até Badibacite, que é pertinho, mas eu não consegui me liberar para isso. Mas é uma cidade que eu tenho muita vontade de ir porque deve fazer, faz mais de 30 anos que eu não volto nessa cidade. Porque é uma cidade que hoje, 2015, tem mais ou menos 15 mil habitantes. Exatamente. Então eu imagino que 40 anos atrás, 60 anos, tinha... Era um subdistrito de Rio Preto e era muito pequenininho, tinha muito pouca gente, entendeu? Eu lembro que eu ia para lá nos finais de semana e... era uma rua praticamente, e só aquelas casas, né? De resto eram sítios, fazendas, chácaras, né? Que tinha muito também, mas era um distrito muito pequenininho, muito pequenininho. E como é que foi a sua infância em Ribeirão Preto? Rio Preto. Rio Preto, eu estou confundindo a cidade. Você está com Ribeirão na cabeça. Ribeirão na cabeça. Como é que foi a sua infância lá? Que tipo de educação seus pais deram para você? Então, em Rio Preto, meu pai tinha restaurantes lá na região, né? Então ele tinha restaurante em Rio Preto, em Mirassol e uma outra cidade, eu não estou lembrado agora, mas eles tinham 2 ou 3 restaurantes lá na região. E a minha infância, ela foi toda ligada a esse convívio, né? Com os restaurantes, com o bar, a minha brincadeira era dentro do restaurante, a minha brincadeira era tinha pilhas de madeira, né? Que era a lenha que usava para o fogão, e eu brincava no meio dessa madeira toda. E a minha infância a minha formação foi uma formação básica, né, de cursar de 1ª a 4ª série, sempre com a mesma professora, na mesma sala de aula, na mesma escolinha, né? E depois, à medida que eu fui ganhando idade, eu fiz a Escola Senai de Rio Preto, eu sou formado em mecânico geral pela Escola Senai. Fiz o meu primário na Escola Dom Pedro II, depois comecei o colégio no Colégio Rio Pretense. Então essa foi a base da educação que eu recebi até 1969, né? Com todas aquelas brincadeiras de criança, de roubar laranja, roubar manga, de jogar bola, de ir pro riozinho, no poço que não podia entrar, mas a gente ia. Enfim, foi toda a minha vida toda. E nós éramos em 12 irmãos, né? Então... É que seu pai tinha sido casado antes, né? Meu pai tinha um casamento anterior, que ele teve 4 filhos, e com a minha mãe teve 8 filhos, né? Então esses 4 irmãos do primeiro casamento do meu pai, eles iam nas férias para lá, praticamente todos acabavam indo. E tinha os 8 irmãos, que era uma bagunça total, quer dizer, só os 8 já faziam uma festa legal de brincadeiras e de provocações. E conviver também numa família numerosa, eu acredito que seja, para uma criança, seja uma coisa bem gostosa, né? Muito. Tem mais gente para brincar e essas coisas assim. Exatamente, e é uma coisa que fica muito, e é interessante isso, porque a gente acabava se tornando uma turma, né? Na cidade era a turma dos Souzas, né? Que era da família do meu pai, então a gente estava sempre junto, né? E aí essas brincadeiras eram muito mais criativas do que se fosse com pessoas estranhas, né? Porque aí a gente inventava de tudo mesmo, né? Então era bem gostoso. E ninguém da família tinha algum vínculo ou seguiu a profissão da arte? Não, na verdade, assim, meu pai, quando ele veio, meu pai é português, ele quando veio para o Brasil, ele morou muito tempo em Santos, depois em São Paulo. E ele teve uma experiência, vamos dizer assim, com o cinema, né? Mas não foi uma brincadeira só. E aí eu tenho uma irmã, uma irmã que era muito dedicada à questão
artes plásticas, né? O meu irmão, que foi prefeito em São José dos Campos, o professor Hélio Augusto, ele tinha também toda uma relação com a questão da literatura e das artes plásticas, mas assim, que seguiu mesmo, que investiu na área, praticamente só eu mesmo, eu que segui essa carreira, mas a família toda, de modo geral, tem uma relação muito grande com as artes, né? Alguns se dedicaram mais à questão da pintura, outros se dedicaram mais à literatura, fotografia. Essa minha irmã, que já faleceu e que gostava muito das artes plásticas, enveredou um pouco pela área de modelos, né? E de alguma maneira teve essa ligação, mas assim, que seguiu mesmo, que investiu, fui eu, o único dos 12. E era uma casa onde você falou que tinha, as pessoas tinham a arte também como uma consequência ali, e se lia muito também. Como é que era esse ambiente? Fique quieto, porque pode acontecer, não sei o quê. Então, mas não aconteceu nada comigo. Só fiquei esses 4 dias que ninguém sabia onde eu estava. Eu estava lá. Mas você também era daqueles que participavam de reuniões fechadas?